Então, às vezes, o cara tem lá um servidor, tem toda uma infraestrutura de TI para manter um software que faz a gestão da empresa dele ali, que é um software cliente-servidor, um software antigo. Então, essas empresas precisam saber quais as melhores estratégias para elas migrarem e quais as soluções que existem na nuvem para eles migrar para a nuvem. Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora pra Cloud. Aqui a gente fala tudo que você precisa saber para migrar suas aplicações para a nuvem e ter aplicações mais estáveis, com mais disponibilidade, mais seguras. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre como migrar um software cliente-servidor para a nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porciúncula. É isso aí, Leandro Porciúncula. Então, cara, pra gente começar aqui, a gente escolheu esse tema, né? Como migrar aplicações cliente-servidor para nuvem, mas por quê? Vamos começar no porquê. Por que migrar uma aplicação cliente-servidor para nuvem? Cara, então, isso aí é porque migrar uma aplicação para a nuvem, né? É, Na verdade, eu acho que o objetivo normalmente é o mesmo, assim. A gente percebe que tem muita empresa que está surgindo hoje, e quando eu digo migrar, assim, uma aplicação cliente-servidor nesse sentido, é talvez assim, ó, aquele cara que seja uma fábrica de software, que ele tem aquele software dele lá legado, aquele software mais que não foi desenvolvido para web, né? E esse cara ele tá perdendo um pouco de mercado, porque a gente vê hoje as empresas que estão começando a desenvolver software, elas já pensam em desenvolver softwares web, então softwares que normalmente já são mais preparados para ir para a nuvem, né? Já tem um modelo mais de nuvem e o cara que tem aquele software cliente-servidor, ele tá um pouco para trás nesse mercado. Então, as coisas estão começando a ficar difíceis para ele. Porque o concorrente dele, numa implantação, quando o concorrente dele vai vender esse software, não tem um processo de implantação, né? E ele, que vende software cliente-servidor, tem um processo de implantação. Então, isso aí acaba, às vezes, inviabilizando a venda de software e tal. Então, isso aí é um dos motivos que eu vejo que pro cara migrar aquela aplicação cliente-servidor para a nuvem, né? E um outro aquela empresa que tem a sua infraestrutura e está migrando a grande parte dela para a nuvem. E aí tem também esses softwares legados, né? Que ele precisa saber qual é a estratégia que ele vai usar para migrar esse software cliente-servidor para a nuvem. Então, porque o cara não quer mais ter lá essa aplicação dentro do data center dele. Aí, inclusive, até empresas pequenas, às vezes, que tem um data center só para manter um software nesse nível, né? Então, às vezes, o cara tem lá um servidor, tem toda uma infraestrutura de TI para manter um software que faz a gestão da empresa dele ali, que é um software cliente-servidor, um software antigo. Então, essas empresas precisam saber quais as melhores estratégias para elas migrarem e quais as soluções que existem na nuvem para eles migrar para a nuvem. e no primeiro caso que tu falou sobre o cara tem um processo de implantação e o outro não tem, quando tu fala isso, tu quer dizer então que o, as empresas que estão criando softwares que já são em nuvem, que normalmente são softwares web, né? É muito fácil o cara criar isso em nuvem, né? E o outro, quando tu fala de implantação, ele tem que instalar um servidor no cliente, isso aí, né? O cara que está criando hoje um software do zero, que está criando já um software web, para ele ir para a nuvem é mais fácil, né? Porque a forma de entregar para o usuário final dele não vai mudar. Então, porque ele já não precisa instalar nada na máquina do usuário. Ele só tem ali um navegador que aonde tiver o servidor dele vai funcionar, entendeu? Então, para ele isso aí é mais fácil. Agora, para o cara que precisa ter instalado uma aplicação lá na máquina do usuário, que vai conectar num servidor de aplicação ou num banco de dados dentro daquela infraestrutura, isso aí já é um pouco mais complexo. Isso aí tem que usar algumas arquiteturas específicas, né? Às vezes até para fechar negócio, né? Porque se tu vai num cliente, cara, ó, tem um software aqui e tal que gerencia tal coisa. Ah, legal. Então o que eu preciso fazer para começar a usar? Ah, tu tem que comprar um servidor, a gente tem que instalar aí, tem que ter um lugar com ar-condicionado, tem que ter uma rede, blá, 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 um monte de coisa. E o cara, putz, meu, tudo isso. Então eu vou pegar o outro lá que já tá tudo pronto, eu só cadastro os meus produtos, meus usuários, né? Então, isso aí é o que inviabiliza, né? O cara tem que comprar uma infraestrutura ou, mesmo que o cara já tenha ali, às vezes, tem que trocar o servidor
Ou se é uma empresa pequena, vou usar uma maquininha qualquer aqui, mas o cara sabe, poxa, eu tô dependente dessa máquina aqui. Se essa máquina parar, para todo o meu sistema. Então, isso aí que as pessoas não querem mais, né, hoje. Hoje o cara não quer mais problema para dentro da empresa dele, ele quer soluções. E às vezes, quando tu leva um software nesse nível, nessa maneira, assim, tu acaba arrumando mais problemas pro cara. E também, isso aí gera problema para a empresa de software. Por quê? Porque dá mais suporte. Vamos pensar assim, ó, o cara vai lá e implantou usou como servidor dele a máquina da secretária. Ou pegou um servidor que ele tinha e botou lá. Mas aí é o... Não, tô dando uma ideia. Mas aí o cara tem uma rede interna toda zoada. Ou aquele servidor, além de ser da tua aplicação, ele é de outras coisas. Então isso aí acaba influenciando no desempenho do teu software. E aí o cara tem lá a rede dele toda bagunçada, não tem controle das máquinas, máquinas tudo ruins. E aí o teu sistema vai ficar lento. Ele vai dizer, esse sistema do cara é uma porcaria, é lento pra caramba. E aí quando tu tá isso aí na web, não, toda aquela infraestrutura tá sob o teu controle, né? Então não tem como tu dizer que a culpa é da infraestrutura do cliente, porque vai estar via browser. Então isso aí resolve também esse tipo de problema de infraestruturas ruins, né? Então a gente está falando aqui do cara ser mais competitivo no mercado. Ou ser competitivo, nem é mais competitivo, né? É o cara ser mais. Ele ser competitivo no mercado, porque as empresas que surgem hoje de software, né? Estão cada vez mais fazendo essas aplicações mais focadas na web e em nuvem, né? É isso aí. Então é que, cara, a ideia é como migrar cliente-servidor para a nuvem, para quê? Para ser mais competitivo no mercado. É isso aí, para poder também, às vezes, se o cara tem lá, essa estratégia funciona também, pro cara que tem já o software dentro da empresa dele, né, e precisa migrar. Então, a estratégia é basicamente a mesma, só o que vai mudar, talvez, no final, é a forma de vender aí para cada um. Que o cara que tem na empresa dele não vai vender, mas as estratégias, os serviços que a gente vai falar aqui, servem nos dois casos, né? Mas é vender também, né? É vender uma ideia. É vender uma ideia para a diretoria que, cara, o software vai ficar melhor se a gente migrar para a nuvem. Mas a pergunta é a seguinte, cara. Beleza, aí o cara que tem um cliente-servidor lá que não é um sistema web pensa, putz, eu vou ter que reprogramar tudo, vou ter que escrever toda a minha aplicação de novo para poder migrar isso para a nuvem, para escrever ela via web para migrar para a nuvem? Precisa isso? Não, cara, não precisa disso, tá? Assim, ó. É claro que quando tu tem uma aplicação web, tu tem muito mais proveito, tu aproveita muito mais os serviços da nuvem, né? Isso aí hoje não tem mais como a gente comparar, mas não precisa tu reescrever para migrar para a nuvem, para entregar uma aplicação para o teu usuário via browser, por exemplo. Tu não precisa reescrever a tua aplicação, tu pode fazer com a aplicação que tu já tem. E existem alguns serviços para isso. Eu tenho casos de alunos que o que eles fazem? No primeiro passo, tu vai lá e migra, né? Migra a tua aplicação cliente-servidor mesmo, usando as estratégias. E aí depois tu vai reescrevendo alguma parte, ou toda a parte nova que tu for criar, tu vai fazendo já via web, porque fica muito mais fácil, porque tu já está dentro da nuvem. Então tu consegue usar com aquela tua aplicação antiga, começar a criar novas soluções já usando os serviços da nuvem. Então tu não precisa mais ter que reescrever tudo. Tu pode ir fazendo por partes. Tá, mas eu tenho que reescrever então. Não, tu não tem que reescrever. Assim, ó, se tu quiser utilizar alguns recursos da nuvem, é claro que tu vai ter que reescrever, porque muita infraestrutura da nuvem, ela é focada em aplicações web, né? Mas tu não precisa reescrever, tu pode migrar ela sem nenhum problema, entendeu? Se eu quiser nunca mais reescrever e só migrar para a nuvem, eu consigo. Consegue, pode pegar se a tua, tipo, minha aplicação é essa aqui, nunca vai mais mudar nada, tu pode usá-la assim também, não precisa mudar nada em nenhum momento. É só porque é um processo, eu penso que o desenvolvimento de software é um processo ele tá sempre em constante mudança, né? Então tu já pode começar quando tu for criar uma nova feature lá para tua aplicação, criar um novo módulo, tu já pode pensar em desenvolver ele de outra forma, entendeu? Entendi. Daí tu já tá ali na nuvem, tu já pode usar aquele serviço, fica mais fácil, tu pode integrar tudo. Tá. E é viável fazer isso? Sim, com certeza, assim, ó, existem, quando tu pergunta é viável tecnicamente, financeiramente, o que seria viável? É viável, porque assim, para ser viável a gente tem que colocar isso numa balança, né? Cara, é tecnicamente, mas não é financeiramente, então não é viável. É financeiramente, mas não é tecnicamente, então não é viável. Então eu acredito que ser viável cara, posso migrar, que vai valer a pena para mim,
Tanto técnica quanto financeiramente. Cara, assim, ó, então vamos lá. Tecnicamente é viável, tá? Então, tecnicamente, tu consegue migrar qualquer tipo de aplicação e cada uma tu tem que usar uma estratégia diferente, né? Cada aplicação tu usa uma estratégia específica para isso, tá? Agora, o financeiramente vai depender muito do modelo de negócio do cara lá. Porque, por exemplo, Do cara é quem? do cara que vende software, por exemplo. Tá. Vamos ver se ele é financeiramente viável para uma empresa que vende software. Hoje, ele não se envolve com nada disso, ele só tem o custo do software dele para vender para o cliente. Então, às vezes, o cara joga um preço lá embaixo, tipo, ganha uma margem pequena. E aí, quando ele for vender isso aí como nuvem, ele vai ter o custo da infraestrutura, tá? Então, vai ficar mais caro. Hoje o custo da infraestrutura está no do cliente. Tá no do cliente, o cliente que paga. Só que aí entra um detalhe que às vezes ninguém pensa, né? Tipo, o cliente quer arcar com aquele custo? Então, assim, ó, às vezes tu, vou Não, vender. óbvio que não, né? Ninguém quer Então, arcar com vou vender pro cara mais barato meu software, mas daí ele vai ter que gastar lá. Então, tu pode mostrar isso para ele, né? Olha, eu tenho a versão em nuvem e a versão fora da nuvem, por exemplo. Tu pode ter as duas possibilidades. E aí, a versão em nuvem, a versão fora da nuvem custa X, tu cuida da tua infraestrutura. Na versão na nuvem, tu não te preocupa com nada. Porque aí, tu tem que mostrar pro cara que ele não vai ter custo de servidor, não vai ter custo de energia, não vai ter custo para manter aquela infraestrutura ali. E outra, que eu falei antes, ele não se preocupa com nada. Então, o cliente final não precisa se preocupar com backup, com se o servidor está dando conta, com trocar servidor. Não, isso aí é tudo contigo. Então, tu pode vender como um serviço agregado na tua aplicação. Eu vejo isso aí acontecer muito quando tu já tem um software, tá? A empresa já tem um software físico lá, e aí o cara já tem a carta de clientes dele, e aí ele é muito difícil de tu mudar isso, porque, pô, o teu cliente já paga um valor, né? Eu já pago, tipo, vou dar um exemplo, eu já pago R$ 100 por mês. Pô, vou cobrar 150 do cara agora, por que o cara vai me pagar mais, né? Se o dele tá funcionando lá. Então, essa é uma dificuldade que eu percebo quando os meus alunos migram o software deles para a nuvem, é ele levar esse valor para o cliente a mais, né? Mas aí eu sempre falo para eles, cara, tu tem que ver que às vezes o cliente está só querendo aquilo ali, ele não te falou ainda, mas ele está querendo aquilo, ele não quer mais aquele servidor ali, ele não quer mais se preocupar com isso. E quando tu mostra a possibilidade para ele, ó, tu pode ter isso em nuvem. Pode ser que o cara queira, entendeu? Então, isso aí pode agregar. Ou pode ser que às vezes o cara tá até procurando um concorrente teu que seja em nuvem e tu nem sabe. Então, pode acabar perdendo mercado. Então, isso aí é uma coisa que tu pode agregar valor. Tu vai agregar esse valor junto pro cliente, né? E daí depois os caras, quando começam a migrar mesmo nuvem, não querem mais saber de vender local, só vendem nuvem para novos clientes. É normal também. Até por causa da trabalheira que dá, né? É assim, imagina, quando tu tá na nuvem, cara, tu, muda uma versão. Poxa, tu não precisa te preocupar com 50 servidores para atualizar a versão da tua aplicação. Tu tem um lá que tu vai atualizar tudo naquele ali, entendeu? E a tua gestão fica muito mais fácil, né? E aí, com isso, consequentemente, o que acontece? Antes, tu tinha um custo, empresa de software tem muito custo de suporte, né? Por quê? E a grande maioria desse suporte acaba sendo da infraestrutura do cliente. Eu vejo muita gente se envolver com infraestrutura, o cara de software acaba tendo que se envolver com infraestrutura porque o software do cliente não está rodando porque a infraestrutura dele é ruim. E dessa maneira, isso aí também te diminui o teu suporte porque a gestão fica num lugar só e aí não tem mais esse negócio de servidor, é só o software mesmo. Aí fica aquele empurra-empurra, né? Porque o cara do software diz que é problema da infra, aí o cliente chama a empresa responsável pela infra dele lá. Cara, o cara do software fala o que é infra? Aí o cara, não tem problema nenhum na infra, empurra pro cara do software. Fica aquele empurra-empurra. Né? Daí o cara do software acaba tendo que meter a mão na massa, olhar mesmo para ver o que é o problema e acaba tendo que se preocupar com infraestrutura. Com Isso acontece direto. Inclusive, quando tu falou em agregar valor e mostrar para o cliente que ele vai diminuir custo, inclusive um dos custos é de suporte da infra, né? Que é um custo importante. E o cliente não vai precisar ter uma empresa lá na cidade dele que só para cuidar da infra dele. Claro. E tu acha... Bom, isso eu acho até que é um papo para um outro podcast, mas tu acha que isso pode reduzir a quantidade de trabalho para o cara de infra? Cara, com certeza, porque se tu olhar assim, ó, muita empresa já está usando software como serviço, né? Já está usando o software que o cara paga para o usuário e não tem mais infraestrutura local. Tu pega aí lojas,
lojas de shopping, por exemplo, lojas pequenas, já tem software nesse sentido. Então, o cara não, antes o cara tinha que ir lá, instalava, tinha que ter um software físico, daí tinha impressora fiscal, tinha não sei o quê, um monte de frescurada que tu precisava para manter aquela infraestrutura. Hoje, cara, o cara liga o notebook dele na loja, conecta no software dele que já é web, tá ali rodando, e aquela lojinha ali não precisa mais de suporte. Isso aí tá acontecendo não só com lojinhas, assim, foi só um exemplo que eu dei, mas com diversos mercados, onde as empresas já estão usando o software como serviço, já estão usando softwares em nuvem, e aí acaba diminuindo, né, a mão de obra pro cara de TI tradicional lá, o cara que mexia instalava um servidor Windows, e instalava a aplicação, cuidava da infraestrutura de rede e tal, isso aí acaba diminuindo. É óbvio que o cara vai ter o switch dele, a internet e os notebooks, mas Isso aí é trocar peça. isso aí é troca peça, né? Computador, o cara troca peça e formata, só o que sabe fazer, né? E aí rede, switch, coisa assim, dependendo da infraestrutura, tem alguma certa configuração, mas Até porque no momento que o cara não tem mais nada ali, não tem dados, porque os dados estão no software dele que estão na nuvem. Quando ele não tem um servidor ali com dados importantes e tal, nem firewall ele precisa mais, né? vai Muitas ser vezes. só pra rede local ali, né? Para as máquinas e tal. Mas aí os caras nem se preocupam mais com isso. Aí bota lá alguma coisa na estação mesmo, porque não tem mais dado sensível. Os dados já estão todos seguros na nuvem, né? Uhum. Então isso aí com certeza vai diminuir a mão de obra e é uma coisa que não é que vai. Eu já ouço falar bastante, assim, de alunos meus que saíram de empresas antes de migrar para a nuvem, porque as empresas começaram a usar a computação em nuvem e acaba diminuindo a mão de obra, né? Uhum. Normalmente o cara percebe que ele precisa se atualizar, que ele precisa aprender essa nova tecnologia quando ele sente nele, né? Então, tipo, os caras às vezes ficam desempregados, veem que quando volta pro mercado, o mercado mudou totalmente, Uhum. e aí o cara vai atrás. Ou é demitido por causa disso, né? Porque É, não tem essa habilidade. Ah, legal. Tá, cara, então assim, beleza. A gente falou bastante sobre a necessidade de migração. E quais são as possibilidades para a gente migrar? cara, eu vou falar aqui basicamente três possibilidades, tá? Existem várias maneiras de fazer isso, mas eu vou falar aqui três formas que eu percebo que são as mais utilizadas, assim, né? Tá. Existe aquele cara que pega o tradicional, tá? E essa aí, na verdade, é uma quarta, então eu nem ia comentar sobre ela, porque é o que todo mundo tende a fazer, né? Então, hoje, quando eu vejo alguém querendo botar em nuvem, o cara que não conhece o serviço de nuvem, ele tende a pegar e subir um servidor lá, uma instância, né, na nuvem, instala a aplicação dele e dá para os usuários conectar ao server, tipo, terminal server do Windows. Isso Ah, usa a nuvem como um servidor virtual que tá lá. e não é só isso. E a forma de entregar para o usuário, né? Ele entrega para o usuário aquilo ali, daí o cara tem que ter um outro desktop, fica conectando, conecta no servidor para poder acessar o sistema. Então essa aí é a forma que eu vejo a maioria das pessoas fazerem, Uhum. tá? E tá, Mas, e tu mas acha no que meu é. ponto de vista não é a melhor maneira, porque a experiência para o usuário isso aí fica muito ruim, né? E também em termos de licença, às vezes fica meio caro, tá? Então existe assim, ó. Por exemplo, no caso da AWS, a AWS tem um serviço que ele é bem para isso, assim, que é o App Stream. Tá. O App Stream ele é um serviço que tu pega uma aplicação, instala numa infraestrutura já com alta disponibilidade, e essa aplicação para o usuário final vai ficar via browser. Então o cara vai botar lá no navegador dele um usuário e uma senha, um link, né? Aí vai conectar o usuário e uma senha e aí vai abrir os teus sistemas, ou um sistema, ou dois ou três, tudo que tu quiser, mas via browser direto ali pro cliente, entendeu? Então o cara não precisa ter terminal server, ir lá e conectar, e aí abre um outro Windows, o cara não sabe se está dentro, se está fora, aquele rolo todo de Ah, ele não precisa instalar nada, nem o cliente na máquina dele. nada, via browser mesmo o cara consegue fazer isso. Então esse é um serviço que, assim, ó, no meu ponto de vista, é uma das melhores soluções para aplicações cliente-servidor e funciona para praticamente todos. Eu já vi a gente migrar aplicação com banco de dados Axis para nuvem, cara. Aquela aplicação, Sério? banco de dados Axis, o cara subir com o app stream, cria um servidor de banco e aí
rodar essa aplicação dele via browser. Então, isso aí serve para praticamente todos os tipos de aplicações. Nossa, bom, se dá pra migrar o Access, uma aplicação com Access, tá louco, né, cara? E então, essa é uma maneira, tá? Que eu percebo. Outra coisa que eu vejo algumas pessoas fazerem que funciona para alguns e não funciona para outros, tá? Então, não é uma coisa que às vezes tem que testar e talvez não seja a melhor solução, mas funciona para muita gente, resolve muitos problemas. É aquela aplicação que conecta cliente e banco de dados direto. O cara faz o quê? Ele simplesmente sobe o banco de dados na nuvem. E aí a aplicação fica no cliente, ele sobe o banco de dados da aplicação na nuvem e o cara abre a aplicação instalada na maquininha do cliente e conecta direto lá no banco. Lá na nuvem. Lá na nuvem. Então isso aí eu já vi muita gente fazer e funciona, cara. Eu já vi gente usar legal e funciona bem. Para outros o desempenho não foi muito satisfatório. E como eu falei, isso aí depende muito da aplicação, né? Depende a otimização que o cara fez de consumo de banco de dados e tal. Vai variar muito entre uma aplicação e outra. Mas é uma estratégia que pode ser usada e que funciona. E aí tu pode, essa conexão no banco de dados, tu pode fazer várias estratégias de segurança para não deixar um banco de dados aberto, por exemplo, né? Eu ia perguntar que não isso. faz sentido. Não, existem algumas estratégias que tu pode usar aí de configurações de segurança para tu deixar mais seguro isso, né? Dá um exemplo rápido aí. Cara, tu pode ou ter um túnelzinho de VPN fechado, ou fazer configurações para acessar de IPs específicos. Então, existem algumas coisas que tu pode fazer aí para aumentar a segurança nesse tipo de conexão com o banco de dados. E dependendo do banco de dados que tu está usando, tu não vai nem ter um servidor na nuvem, entendeu? Tu usa um banco de dados direto como serviço, o cara conecta o cliente dele num serviço de banco de dados que está rodando na nuvem. Tá. Aí tu vai lá em administrar instâncias, nem vai ter uma instância lá. Não, nem vai ter servidor. Então, tipo, tu não tem tu tem um servidor, mas pra ti... Por trás, né? Pra ti não aparece, assim, pro cara não aparece. Tu não precisa conectar no Windows ou no Linux e mexer em banco de dados. Não, é um serviço pronto já, rodando pra ti. E tem muita gente que usa isso aí e funciona super bem. E uma terceira opção, cara, que também a galera tem usado bastante e em termos de custo-benefício, alguns modelos aí têm sido legais, aplicações de terceiros, tá? Que o cara pega e aplicações que servem para isso. O cara pega essa aplicação, cria uma infraestrutura na nuvem da AWS, pega essa aplicação e coloca lá. Tipo, vou dar alguns exemplos de nomes aqui, que é o TS Plus e o Go Global. São softwares que basicamente servem para esse tipo de coisa. Ele vai te entregar via browser para o usuário final. E tu tu cria a tua infraestrutura de servidores lá, banco de dados, separa, faz tudo da forma correta, né? É claro que a gente tem sempre que pensar em usar a nuvem da maneira correta, não simplesmente usar um servidor lá na nuvem. E aí tu cria a infraestrutura lá de servidores e coloca esse tipo de aplicação e aí também entrega para o usuário final via browser. Cara, isso aí funciona. Eu tenho alunos que usam, o cara disse que funciona até com aquelas impressoras de 1950, aquelas Zebra, aquelas impressoras de etiqueta. O cara imprime local. Tem, que impressora. Certificado digital, leva certificado digital para aplicação. A aplicação tá lá na nuvem e a impressora tá imprimindo local aqui. Tá imprimindo local, Então isso aí Massa. funciona para... esse tipo de aplicação também funciona para esses modelos. Mas ele faz algo parecido com o AppStream? A diferença do AppStream é que ele já é com alta disponibilidade, né? O AppStream, tu cria uma infraestrutura já com vários servidores para o teu cliente e ela escala automaticamente conforme o teu consumo e tal. Então, ela já é uma infraestrutura mais altamente disponível. E esses softwares, às vezes, também tu pode criar infraestruturas com alta disponibilidade, mas é um pouco mais complexo, assim, né? E, então... O AppStream é um serviço que já está pronto para ti, tu usa um serviço na nuvem. Usa a nuvem como serviço, que no meu ponto de vista é a melhor maneira, né? Você está usando um serviço já feito para aquilo ali, que tu não precisa ficar dependendo de outras coisas. E tu paga tudo sob demanda, né? Tudo conforme a utilização. Esses outros softwares, tu já precisa às vezes comprar licença e tal. Então, tem que ver qual é a melhor estratégia aí para cada aplicação. Então, como eu disse, não tem um modelo, essa é a melhor forma, existem algumas maneiras, tá? E tem que ver qual é a melhor estratégia para o teu negócio, para a tua aplicação, qual que vai se encaixar melhor ali, qual que vai ter um custo melhor em relação
aos benefícios que ela vai disponibilizar, porque às vezes o cara também não precisa de alta disponibilidade, né? Ele consegue, para mim não tem problema se meu cliente ficar, tipo, meia hora fora, 20 minutos fora, 10 minutos fora. Dependendo da aplicação, né? Dependendo da aplicação, às vezes o cara tem essa flexibilidade. Então, pode ser que seja uma estratégia melhor dele criar uma infraestrutura sem alta disponibilidade, entendeu? Então, tudo vai depender da necessidade dele e da forma de tu criar isso. De tu montar a arquitetura, né? Mas para todas as arquiteturas, todos os softwares, eu não gosto de dizer todos, né? Mas para 99,99% das aplicações, tu consegue migrar elas para a nuvem, independente de que linguagem que ela foi escrita, independente de qual arquitetura, banco de dados que está usando. Só que uma coisa que eu sempre falo para a galera é migrar da forma correta. Migrar para a nuvem usando serviços de nuvem. Então, usar o máximo de serviços de nuvem, porque isso aí deixa a infraestrutura mais barata e te dá mais disponibilidade, te dá mais segurança, te dá mais tudo, né? Tem mais desempenho na aplicação, né? Isso, diferente de tu pegar e migrar tudo para um único servidor, para uma única instância na nuvem. Isso aí também é um erro gigantesco que eu vejo a galera fazer. E isso aí não vai ficar caro, não vai te dar um desempenho legal e não vai te dar o mais importante que eu penso, que é a parte de segurança, né? Segurança e disponibilidade, que a nuvem realmente pode fornecer. Uma infraestrutura montada da maneira errada não te entrega isso. E aí acaba, às vezes, muita gente desistindo de usar a computação em nuvem porque o cara montou a infraestrutura errada, né? Foi no intuitivo lá. E aí o cara acaba se decepcionando com aquilo ali e voltando para usar um VPS, que é uma maquininha virtual aí que nem esses provedores vendem, porque o cara usou a nuvem como VPS, né? E aí ficou caro ou não teve desempenho esperado. Tá, mas aí, uma coisa assim, tá, o cara tem lá uma aplicação, cliente-servidor, o que ele poderia avaliar ou por onde ele poderia começar para conseguir avaliar isso, se, cara, minha aplicação vai para a nuvem, como que eu posso fazer, quais serviços eu posso usar, o que tu faria numa aplicação, o que começaria a avaliar? Cara, a primeira coisa, assim, quando alguém me procura para fazer uma avaliação nesse sentido, eu preciso entender como é que é a arquitetura da aplicação, né? Tipo, a aplicação, ela tem um cliente, banco de dados, é um cliente, servidor, banco de dados, entendeu? Eu preciso entender a arquitetura do software. E aí, baseado nessa arquitetura, a gente começa a montar a melhor estratégia. Eu sempre penso em montar como a melhor estratégia um app stream, porque daí a gente tem os clientes, eu posso ter servidores, e ali eu já posso botar, compartilhar arquivos entre esses clientes. Então, ali eu tenho várias soluções que ficam mais fáceis para eu acessar. O cara pode levar arquivo local para a nuvem e tal. Eu sempre penso nesse modelo. Mas, às vezes, o cara não quer, né? Não, para mim só um banco de dados já seria o suficiente e tal. E aí é o configurar e testar, né? Configurar, otimizar e testar. Entendi. Tá, então a primeira coisa que tem a fazer é fazer uma pesquisa, uma conversa, uma entrevista com o cliente, para Né? entender. Tipo assim, quando alguém vai migrar um software para nuvem, né? Tu precisa entender o software, então... Eu tô dizendo como consultor, né? Como consultor, tu é consultor de TI, cara, eu quero ajudar tal empresa, o cara te chama para tu ajudar ele a fazer essa migração. Então, primeira coisa é fazer uma entrevista com o cliente e entender. Isso, fazer uma entrevista e fazer ele me explicar o máximo possível de como funciona a aplicação dele, né? Para entender como ela vai funcionar e ver qual é a necessidade. Então, tu vai montar a arquitetura muito baseada na necessidade dele, né? Porque não adianta eu querer montar uma arquitetura gigantesca se o cara não precisa disso. Ou vou montar só um servidorzinho, mas o cara estava precisando de disponibilidade, segurança. Então, tudo vai depender também da necessidade final do cliente, né? Então, isso aí até para uma empresa, quando é uma empresa de software, normalmente o cara precisa de disponibilidade, porque ele vai ter vários clientes pendurados ali, né? Então, a disponibilidade para ele é primordial. Tu diz quando o cara tem uma empresa de software vende para vários clientes do mesmo software. E aí ele tem que ter uma infraestrutura com mais disponibilidade, né? Porque se cair, ele cai todos os clientes dele.
Então, e aí tu tem que criar uma infraestrutura maior. Mas às vezes quando é para uma empresa, não, é só aqui para minha empresa, um software para que 50 pessoas usam, que se cair não tem problema, você não pode perder dados. E aí tu pode ter uma flexibilidade para montar uma arquitetura mais tranquila. Aí não precisa focar tanto em alta disponibilidade, parará, né? Em redundância. Ah, legal, cara. Leandro, mais alguma coisa que tu queira falar com relação a isso aí, cara? Cara, assim, ó, o que eu quero falar é que pra galera que tem software aí, que é cliente servidor, aquele software legado, é possível levar esse software pra nuvem, tá? Então, eu aconselho vocês a começar a pensar esse tipo de coisa, porque daqui a pouco vocês vão começar a perder mercado, se é que já não estão, né? Eu vejo muita gente perdendo mercado, porque vamos pensar aí, talvez a gente tá vivendo esse momento aí de quarentena e tal, e as empresas que tinham aquele software cliente-servidor instalado lá no escritório, eles estão tendo problema hoje para trabalhar. Tem que disponibilizar acesso remoto de alguma... E o cara que já tem o software o web, Nem percebeu. nem percebeu. Inclusive, ontem eu estava falando com um cliente, que é uma empresa que ela tem um software web. E ele disse, cara, os meus clientes estão fechados, as lojas que são clientes dele estão fechados, só que ele falou, cara, não diminui o meu acesso, porque a galera tá em casa, tá trabalhando, tá revendo financeiro e tal. Estão trabalhando, diminui um pouco, né? Porque alguns atendentes pararam de atender, mas a galera tá trabalhando normal. Ele falou, cara, assim, ó, eu achei que ia dar uma queda e não senti isso. Por quê? Porque é um software que já tá lá na nuvem, né? Então os caras trabalham de casa e vamos continuar e segue o baile. Tô aproveitando esse período para organizar a casa. Para organizar a casa. Coisa que se fosse uma aplicação cliente-servidor ia dar muita dificuldade. Às vezes o cara tem que abrir servidor, Fechar VPN. fechar VPN ou comprar licença de terminal para o cara conectar, e aí já dá aqueles rolo todo, e aí já tá na crise ainda ter que comprar licença, fica caro, então, esse tipo de coisa, né? E aí abre porta e aí é invadido. Ixi, Então assim, ó, pro cara que tem um software hoje, cliente-servidor, é possível, tá, assim, migrar esse software para nuvem. Existem várias maneiras, então a maneira mais que todo mundo usa talvez não seja a melhor, que é tu enfiar uma máquina virtual lá e jogar teu software e conectar via terminal. Eu vejo muita gente fazer isso aí, e eu penso que para mim é uma das piores estratégias que tem, porque a experiência para o usuário é ruim, a licença é cara e não te dá disponibilidade nenhuma, né? Porque tu enfia tudo numa única máquina. E aí fica mais caro também. E aí fica mais caro também a infraestrutura. Então, mas é possível migrar isso aí de maneira que tem gente que diz que vai fazer gambiarra. Não é gambiarra, funciona muito bem. Tem muito software às vezes que vocês usam que é cliente-servidor e ninguém sabe. É verdade. Beleza, então esse foi mais um podcast Bora Pra Cloud. E para você que está assistindo no YouTube, deixa as suas perguntas, suas dúvidas, até sugestões de conteúdos aqui embaixo nos comentários. E se você estiver ouvindo no Spotify, manda um direct lá pelo Instagram, no @comunidadecloud, com as suas perguntas, suas dúvidas, até sugestões, críticas, elogios, que o Leandro, vai responder. Manda lá. Falou, é isso aí, até a próxima. Fechou? Valeu. Valeu.